Bom, gente, hoje no almoço nós fizemos amizade com um casal escocês, a Miriam e o Chris. E eles queriam saber mais sobre o Supremo brasileiro. Aí eu disse, olha, óbvio, é só ler a revista de vocês, a The Economist, que é hoje a revista de maior prestígio no mundo, que é lido por todos os que tomam decisões políticas e econômicas. Já foi o tempo da Time, Life, que eu assinava na minha juventude para aprender inglês. É The Economist. E a The Economist produziu uma reportagem que saiu quarta-feira da semana passada, a reportagem da edição da semana passada, chamada A Suprema Corte do Brasil sob julgamento, traduzindo numa tradução livre. Né? Eu anotei aqui alguns pontos, né? E saiu depois daquelas fotos na revista americana New Yorker. Bom, fala que a estrela da reportagem é Alexandre de Moraes. Ele é tratado lá como superstar. Que Moraes personifica os problemas da Suprema Corte Brasileira. Isso que saiu, a revista saiu antes do caso lá do búlgaro, que seria extraditado para a Espanha e que está lá em Ponta Porã, agora solto por Moraes, esperando para rolar para o Paraguai, para Pedro Juan Caballero. Fácil, fácil. Bom, voltemos à revista. Diz que Bolsonaro vai ser julgado por menos da metade dos 11 do Supremo. Inclusive pelo advogado de Lula, pelo ex-ministro da Justiça de Lula e por seu adversário, praticamente, que é Moraes, próprio relator. Diz que o Supremo tem a atuação política, cita a frase do atual presidente do Supremo, na UNE nós derrotamos o bolsonarismo, etc. Fala em Toffoli que anulou as provas de corrupção, né? E que fez uma ação censora contra a Transparência Internacional, que tem sede na Alemanha. Fala de Gilmar com encontros badalados com figurões que têm ações no tribunal, encontros no exterior, que Moraes está em conflito de interesse ao julgar Bolsonaro, que bloqueia o X, que faz censura, que age com arrogância e que a corte age sempre contra Bolsonaro e os seus seguidores, que atropela o legislativo e legisla, que está se degradando, que perde o respeito popular, que está sem limite, sufocando as liberdades. E termina sugerindo que o Congresso resolva isso. Isso está nas manifestações do ministro Fux, desde aquele discurso memorável em que ele assumiu a presidência do Supremo lá atrás, eu não lembro se é 2016, é por ali, ou 2017. E Fux diz, olha, se meter em política é uma ação deletéria, ou seja, uma ação que destrói o próprio Supremo. Aí eu fico pensando o quanto Alcolumbre e Pacheco fizeram mal ao Supremo, tentando talvez protegê-lo. Se tivessem agido lá no início, nos primeiros requerimentos, talvez não tenha acontecido nada disso, o Supremo está afundando. Eu falei na abertura dessa nossa conversa de hoje, do sepulcro, né? O Supremo também está se metendo nesse buraco em que leva junto o Brasil, ou esse caminho de calvário. É o Supremo por sua própria vontade e o Senado por não ter impedido. Bom, mas o ministro Barroso, presidente do Supremo, resolveu dar uma nota oficial respondendo a uma reportagem. Aí ele disse que o Brasil vive democracia plena, com Estado de direitos, freios e contrapesos e respeito aos direitos fundamentais. Não vou nem comentar. E confirma a revista, dizendo que a regra é a turma julgar, só 5 em 11. Não sei para que tem 11 então. Né? E que não há falta de confiança ao tribunal. E que nunca disse que a corte derrotou o Bolsonaro, foram os eleitores. Ora, todo mundo ouviu ele dizer, lá na UNE, né, no contexto, nós derrotamos o bolsonarismo para resgatar a democracia e tal. Nós derrotamos o bolsonarismo. O que é o nós? Né? É um sujeito. Eu e os outros. Isso é nós. Bom. Ele diz que as decisões de um ministro só são ratificadas pelos outros. Eu tenho um levantamento aqui, diz que 80% das decisões foram de um ministro só, e dessas apenas 70% foram ratificadas pelo colegiado. Ou seja, 56%, 70% não foram ratificadas pelo colegiado. O que significa que 56% do total
ficaram monocráticas. E aí ele fala em um prejulgamento, né? Ele fala em ameaças à democracia, agindo contra ameaças à democracia dos que tentaram golpe de Estado. Puxa, é isso que está em julgamento. Houve ou não golpe de Estado, mas ameaça à democracia dos que tentaram golpe de Estado. Pronto, pré-julgou, está escrito na nota, o pré-julgamento. É mais uma matéria que se debruça sobre o ministro Alexandre de Moraes. Houve uma recente na New Yorker, ruim, uma matéria ruim, eu digo mal feita. E temos aí agora esse apanhado que a Economist faz sobre a atuação do ministro Alexandre de Moraes. O que já... a minha edição digital, ela deve ser menos completa do que a edição em papel, imagino, porque, inclusive, os títulos são diferentes. O Big Alex é da edição impressa, não da edição digital. De qualquer maneira, o que me causa, assim, um certo espanto é que tenhamos um juiz, porque um ministro do STF nada mais é do que um juiz, né, embora um juiz com muitos poderes, porque se trata da instância máxima do judiciário brasileiro, né, um juiz sendo assunto do jornalismo internacional, Isso, para mim, mostra que estamos disfuncionais, né? Não é normal que nenhum juiz de nenhuma corte brasileira se torne protagonista de reportagens internacionais, ainda mais por acumular poderes excessivos. Eu acho que isso é ruim para a justiça brasileira, não é bom para a justiça brasileira. Seja uma matéria para elogiar ou para criticar, não acho que seja razoável que o magistrado brasileiro esteja sob os holofotes internacionais. Mesmo que a matéria elogiasse o ministro pelos excessivos poderes que ele tem, mesmo que ele estivesse usando esses excessivos poderes de uma maneira justa, isso já seria disfuncional, porque um ministro, um juiz, não pode ter tantos poderes. Assim, esse é o ponto, entendeu? Que eu gostaria de salientar aqui. Independentemente da matéria ser crítica ou não ser crítica, o simples fato dele ser protagonista já é ruim, né? É curioso porque a esquerda que hoje defende o Alexandre de Moraes criticava o Sérgio Moro pelo suposto poder excessivo que ele tinha. E o Sérgio Moro, na Operação Lava Jato, estava subordinado a todas as instâncias acima dele. No caso do Alexandre de Moraes, não há nenhuma instância acima dele. Os pares do Alexandre de Moraes estão dando esse poder aí. O fato da Constituição brasileira, como diz a Economist, ter uma Constituição muito vasta, está fazendo com o papel dele, e o Executivo também. Veja, nada disso é uma novidade na cena brasileira. O Legislativo muitas vezes deixou de legislar, o Executivo teve aquém das suas responsabilidades em muitos momentos também. Nada disso é justificativa para que um ministro do STF ou um juiz de qualquer outra corte tenha o protagonismo que está tendo. E eu gostaria de chamar a atenção você falou das críticas, é muito interessante porque lá no final da matéria, o repórter ouve, sem dar nome, houve um expoente da esquerda brasileira que diz, pois eu tenho medo, porque quando a roda girar e for outro juiz, quem vai para a prisão serei eu. Uma instituição ela não pode funcionar atendendo a pleitos, seja de um lado, seja de outro. A justiça tem que funcionar obedecendo à Constituição, porque se ela não obedece à Constituição, ela se torna perigosa, ela se torna indomável, né? E eu acho que esse é o perigo que nós estamos vivendo no Brasil, né? Um judiciário que está se sentindo acima dos outros poderes, que está interpretando a Constituição de uma maneira muito livre e com protagonismos indesejáveis. Eu acho que se a gente tem que comentar essa matéria da Economist, é nesse sentido. Ela em si não é uma matéria, não acho uma matéria muito completa, inclusive, né? Mas, independentemente dela trazer crítica ou não trazer crítica, o que me preocupa é o protagonismo que certos ministros, no caso, o Alexandre de Moraes, anda tendo. Curtiu esse vídeo? Se você é patriota e quer se manter informado, já se inscreve no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. A seguir, clique no card do vídeo para mais notícias.